Terrários abertos existem? É bem comum a gente ouvir terrários de suculentas, terrários de cactos, terrário aberto, terrário fechado, mas tem uma pegadinha aí que eu vou te contar nesse vídeo. A verdade é que terrários abertos, ou seja, com suculentas e cactos, não existem. Essa é uma denominação errada. Então, se você sempre falou assim, terrário aberto e terrário fechado, fica até o final desse vídeo que eu vou te ensinar por que não existe terrário aberto. Meu nome é Carla Macanhã, eu sou paisagista e fundadora do Arte Aflora e esse é meu canal para compartilhar todo o meu conhecimento com vocês. Não esquece de se inscrever no canal, curtir e compartilhar esse vídeo para ajudar o YouTube a entregar esse conteúdo para mais pessoas. É bem comum eu receber encomendas ou receber pergunta dos meus alunos perguntando sobre terrário aberto, terrário fechado, qual a diferença entre cada um, quais as melhores plantas, e eu acabo respondendo porque eu acho que é melhor eu ser entendida do que tentar me fazer entender pelo termo correto. E quando se trata dos clientes, eu acabo respondendo, né, de acordo com a forma que o cliente perguntou, porque eu prefiro me fazer entendida do que ficar falando de teoria. Mas quando se trata dos meus alunos, e eu considero você também, que está vendo esse vídeo um aluno meu, eu preciso corrigir e explicar por que não existe terrário aberto, que é uma denominação errada. Primeiro a gente vai começar com a definição do que é um terrário. Um terrário, anota isso, pega papel e caneta e você vai decorar essa frase, vai escrever, porque você vai falar isso para cliente também quando alguém te perguntar, para todo mundo. É isso que você tem que explicar o que é um terrário. Um terrário é um ecossistema autossustentável em um vidro transparente e fechado. Essa é a definição de um terrário. E agora a gente vai discorrer uma a uma dessas afirmações da parte dessa frase para entender por que essa é a definição de um terrário. Bom, o terrário, ele é um ecossistema, né? Eu sempre falo aqui nos meus vídeos que uma vez que a gente coloca a planta, coloca a água, o substrato, coloca tudo aqui dentro, a gente começa aqui o ciclo da água, o ciclo de respiração da planta, de fotossíntese. Então a gente sim cria aqui dentro um ecossistema acelerado dentro do nosso vidro. Independente do tamanho do vidro que você estiver usando, você vai criar um ecossistema. Sim, então você cria o seu próprio mundo e pode criar do jeito que você quiser. Depois, a definição diz que é autossustentável. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu não preciso ficar regando e nem preciso ficar adubando. Ele vai se sustentar se tiver com a quantidade de água correta. O terrário vai entrar em equilíbrio e você não vai precisar ficar abrindo para regar, abrindo para a planta respirar. Isso não precisa, ela consegue fazer todo o ciclo dela lá dentro. Então, por isso que ele é autossustentável. Isso não quer dizer que você não precisa ter mais nenhum cuidado com ele, porque você sim vai precisar dar as condições de iluminação necessária para o seu terrário, que não é luz direta solar, obviamente, porque senão vai esquentar muito o vidro, vai transformar isso daqui numa estufa, mas ele precisa de luz para que as plantas continuem fazendo a fotossíntese. Eventualmente você vai ter que repor essa umidade. Se for uma tampa de vidro, ela possui imperfeições, a água vai acabar evaporando. Se for uma tampa de rolha, ela é porosa, a água vai acabar evaporando pela rolha. Então sim, você ainda vai ter que ter cuidado com o terrário, mas a gente pode dizer que é autossustentável. Pelo menos de 3 a 4 meses ele não deveria necessitar de nenhum tipo de manutenção. Depois a definição fala que é também fechado, né? O terrário é um ecossistema autossustentável fechado em um vidro transparente. Então, fechado. Por que fechado? Porque se tivesse aberto, essa água iria evaporar e a gente ia precisar regar, como um vaso normal. E por isso que a gente nem recomenda para o cliente, né, para os meus alunos, eu nunca falo quando a planta começa a crescer se pode abrir o terrário para a planta sair crescendo. Aí vai deixar de ser um terrário, vai começar a ser um vaso. E aquela planta que estava ali há muito tempo confinada ali dentro, em condições bem úmidas, um ar mais quente, ela pode não se adaptar e o terrário inteiro pode acabar morrendo por conta dessas diferenças de temperatura, essas mudanças bruscas, né? Aquele mundo não foi criado daquela forma, você está mudando de forma muito drástica. E por isso que tem que ser fechado. E a última definição é que tem que ser um vidro transparente. Eu já comentei aqui da iluminação. Se não for transparente, a luz não vai conseguir passar e a planta não vai conseguir fazer a fotossíntese. Pode ser translúcido, ter alguma textura ali no vidro? Até pode, mas isso vai
prejudicar a visualização de quem está de fora, então não vai ser um terrário tão atrativo. Então, na própria definição de terrário, já é dito que o terrário é fechado. Só aí a gente já consegue excluir a nomenclatura de terrário fechado. Não existe. O terrário é fechado. Terrário fechado, a gente está falando duas vezes a mesma coisa. Então, só existe terrário. E não existe terrário aberto, né? Porque não vai ter um ecossistema, não vai ter toda a definição que a gente falou. Então, quando a gente fala dos terrários abertos, tá aparecendo aí na tela, né? Na verdade, eles são arranjos ou mini jardins. O termo mais comum utilizado é um arranjo, normalmente de suculentas, de cactos, ou se você quiser usar um termo mais interessante, mais marqueteiro, que chame mais atenção, é um mini jardim, né? Você faz um mini jardim aí com suculentas, pode ser com plantas tropicais, dá até para colocar, dependendo do que você fizer, algum bonsai, se você usar um vaso maior. Então dá para você brincar bastante, mas aí ele deixa de ser um terrário. E por que muita gente confunde terrário aberto, chama de terrário aberto, né? Confunde terrário aberto com terrário fechado. Bom, aí a gente vai para outra definição de terrário. Além dos terrários que a gente conhece, dos terrários com as plantinhas, existe um outro tipo de terrário, que são terrários com animais. E normalmente as pessoas gostam de fazer com formigas porque elas formam todo o formigueiro ali no vidro. Normalmente são placas de vidro comprida, que tá aparecendo aí na tela. E o que as pessoas gostam de fazer, né? O objetivo dessas pessoas quando fazem os terrários é justamente observar pelo vidro como que é a vida dessas formigas dentro, né, do formigueiro, né? Então elas conseguem enxergar tudo o que acontece ali dentro, nos caminhos dentro do formigueiro. E daí quando a gente trouxe os arranjos, né, e começou a colocar nos vidros, plantar as plantas nos vidros, a gente começou a ver o quê? A gente começa a ver as raízes se desenvolvendo, né? Porque se a gente abrir aqui, né, abre o terrário, eu planto uma planta aqui e não coloco a tampa, e ela vai começar a se desenvolver aqui, eu vou colocar o substrato, a raiz vai começar a se desenvolver e eu estarei vendo tudo que está acontecendo aqui. E por isso que começaram a chamar os arranjos, né, como terrários abertos. E normalmente a gente usa suculenta, né, porque são mais atrativas, as pessoas acham bonitinhas, suculentas, os cactos, enfim. E daí, por colocarem em vasos de vidro, e dá pra gente olhar todo o que tá acontecendo na parte da terra, né, aí começaram a chamar de terrários, terrário aberto, terrário fechado. Mas, quando a gente fala de planta, né, e inclusive o terrário mesmo de animais, ele é fechado também, ele não é aberto, tá? Mas quando a gente falando aqui de planta, não existe terrário aberto. Terrário, mesmo de animais, a definição é um terrário fechado, um sistema fechado e autossuficiente. Então, quando a gente falar de vasos de suculenta, né, de arranjos com suculenta, com plantas tropicais, a gente vai falar de arranjos ou mini jardins. Essa é a grande diferença e que é importante que você saiba isso para você entender que, por exemplo, você não pode... E é importante que, além de saber isso, você entenda, né, pesquise, eu tenho um vídeo aqui no canal, sobre plantas que se adequam melhor a um clima ou a outro. Né? Eu vou falar bem rapidamente, porque tem algum outro vídeo aqui para você explorar sobre isso, mas para um terrário fechado, e aqui eu vou usar o termo que todo mundo costuma ser estar mais familiarizado, no terrário, quando ele é fechado, a planta... No terrário, quando ele é fechado, ele acaba tendo um clima muito mais úmido, muito mais tropical, né? Então ele não vai aceitar bem aqui uma planta que seja de clima seco, como por exemplo cactos e suculentas. A planta vai acabar apodrecendo aqui porque o clima é muito úmido. E não só cactos e suculentas, tem uma série de plantas que não vão se dar muito bem. A gente precisa ter cuidado com flores, qualquer planta que seja mais leguminosa, né, mais gordinha, que eu quero dizer. Elas já armazenam muita água. Plantas que têm facilidade de mofar por conta do excesso de umidade, tem planta que gosta de clima mediano. Então é importante que você também pesquise sobre os tipos de planta que você pode colocar num terrário tradicional, que é fechado, e num arranjo aberto. Tem planta que vai ser adaptada só para um arranjo aberto, como cactos e suculentas.
Já plantas tropicais, você pode ter tanto num arranjo aberto, que vai exigir uma manutenção com mais frequência, manutenção de rega, com bastante frequência para deixar aquele solo úmido, e vai ter que ficar longe do sol, mas também pode ser colocado num terrário, que é um ecossistema fechado, né, que vai ficar úmido, que é um clima ideal para essas plantas tropicais. Olha só quanto já mudou, né? Então a gente já descobriu nesse vídeo que não existe terrário aberto, que não existe terrário fechado. Só existe terrário e arranjo ou mini jardim, se você quiser usar um termo mais bonito. Agora me conta aqui, se você já conhecia, se você já tinha noção que aqueles arranjos que o pessoal vive te pedindo, na verdade são arranjos, não são terrários abertos. Para fazer terrário fechado, existe toda uma técnica diferente. Para os arranjos abertos, é só você colocar o substrato ali, né, que seja drenável, que seja do agrado das plantas que você está utilizando e manter a rega, né, de acordo com a planta que você está utilizando. Já nos terrários que são tradicionais, os fechados, você vai precisar de toda uma técnica para garantir que ele não tenha nenhum problema com cheiro, nenhum problema com mofo, utilizar plantas corretas para esse clima. E daí vai ter uma série de desdobramentos que você pode fazer para poder enfeitar, para poder criar cenários dentro do terrário, que também exige técnica, porque você não pode usar qualquer material aqui dentro. Por exemplo, se você usa qualquer tipo de madeira, né, qualquer elemento de madeira, a madeira apodrece com excesso de umidade. Você pode provocar mofo dentro do seu terrário por utilizar coisas de palitinho de madeira, ou mesmo seixo de rio, daqueles de madeira. Então não é interessante usar madeira. Isso a gente não vê muita gente falando por aí. E quando a gente fala de um arranjo aberto, a gente pode usar qualquer tipo de material, que normalmente não vai dar nenhum problema. Bom, era isso que eu tinha para o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de mandar suas dúvidas aqui nos comentários. E se inscrevam aqui no canal para ajudar esse canal a crescer e atingir cada vez mais pessoas. Obrigada e até o próximo vídeo.